Segundo vídeo introdutório para se poder discutir Deus e a Bíblia. Nós vamos falar mais uma vez sobre trabalho, falamos no primeiro vídeo. Agora vamos fazer uma evolução, vamos mostrar uma outra face do trabalho. Vai ser o último vídeo sobre trabalho, não se preocupem, tá? Porque as pessoas hoje em dia elas se aborrecem se a gente fala demais de determinada coisa. Mas vocês vão ver que é necessário falar aqui sobre trabalho no sentido ritualístico. Estamos falando sobre trabalho porque ele vai evidenciar determinados paradoxos, como vocês já notaram que até um ateu ele sai de casa todo dia no horário para trabalhar, e a desculpa dele é que ele não pode prescindir disso porque ele precisa do salário. Bom, então vejamos as características de um culto a Deus para poder fazer a comparação. Local fixo, horários fixos, ajuntamento de pessoas de diversas origens. Você fica do lado de pessoas, você fala assim, o que eu tenho a ver com essas pessoas, né? Um líder que conduz o culto, né? Busca pelo conhecimento da natureza deste Deus, de que estamos tratando, né? Seja o que for. Literatura de apoio para a busca desse Deus, exaltação deste Deus e busca pela difusão do conhecimento desse Deus. Você vai tentar convencer os outros, voluntário ou involuntariamente, que aquele Deus ali, ele existe e é bom. Então agora vamos ver o trabalho, né? Líder condutor... Quanto aos aspectos local fixo e horário fixo, nem preciso falar, né? E ajuntamento de pessoas de diversas origens. Você olha para o seu colega de trabalho e fala, nossa, aí você até se aborrece. Fala assim, como é que eu vim cair aqui, trabalhar com esse cara do meu lado? Eu não tem nada a ver com esse cara. É o que você pensa, você está muito enganado. Então, o líder condutor do culto é um chefe, um gerente, o supervisor. Busca pelo conhecimento da natureza do Deus. O empregado, vocês já notaram que por coisa que bastar mais e mais para o trabalho, você vê colegas seus querendo ser gerentes, querendo ser chefes, querendo ser supervisores ou coordenadores. Por quê? Segundo a desculpa dele, ele vai ganhar mais. Mas realmente por dentro, embutido nesse desejo, está a busca pelo poder. Tá? Uma característica humana. Literatura de apoio para a busca desse Deus. No serviço nós temos as normas relativas ao trabalho, nós temos o estatuto da empresa, nós temos os manuais de procedimento, e quem está interessado no trabalho, dando a desculpa que é dali que ele tira o sustento, ele fica lendo sobre a empresa no site interno, né? Ele fica procurando entre as pessoas que mais sabem do assunto, para ficar cada vez mais capacitado. Vejamos o aspecto exaltação deste Deus, né? E busca pela difusão do conhecimento deste Deus. Olha, qualquer empregado mesmo, o mais preguiçoso, o mais desinteressado, ele vai se pegar em casa conversando, né, sobre trabalho. E ele vai falar do serviço, do chefe, dos colegas para os parentes. Ele não escapa disso num almoço, num jantar, até numa viagem, né? Ou então quando ele tiver bebido, né? Até aquele que é mais desinteressado, quando bebe, aí ele vai falar que está insatisfeito com o serviço e tal. Aquele cara que nunca falou trabalho, ele vai soltar a língua. Depois, o aspecto de recebimento de bênçãos, né? Tem algumas bênçãos que o trabalho fornece que as pessoas nem se dão conta. Os colegas são fontes de conhecimento para a resolução de problemas comuns da vida. A primeira coisa que a pessoa pensa sobre bênção do trabalho é salário. As pessoas materialistas, né? Mas não. Os seus colegas são fontes de conhecimento. Pare para conversar com eles, porque ele pode ter passado por determinados problemas que você está passando agora e ele vai te ajudar. Ele acaba falando porque
Toda pessoa não consegue resistir a contar a sua própria história. Depois, trabalhando, o empregado consegue crédito em bancos facilmente. Vamos supor que você nem recebesse salário, nem um grande salário, mas você vai no banco e fala que está empregado em uma determinada empresa, e quanto maior a empresa, maior é o crédito, a confiança que esse banco vai te dar. Depois você recebe vale transporte, você recebe vale refeição, tem também o plano de saúde, que eu esqueci de colocar aí, o 13º e férias. Aí você vai falar assim, mas tem empregados que trabalham mal, ele não está cultuando o trabalho. Ora bolas! Mas na igreja nós também temos os hipócritas. Então no trabalho nós temos que ter os hipócritas, senão não fica igual. São aqueles funcionários que fingem que trabalham bem, mas só quando o chefe está olhando. Então vocês viram que não foi demorado, né? Então a gente diz, não adianta você espernear não. Todo mundo rende culto, toda pessoa rende culto a uma entidade, mesmo que seja ao diabo, tá? Porque tem as formas disfarçadas de você cultuar o demo, que é dinheiro pelo poder ou pelo dinheiro apenas. Vocês já viram que tem gente que junta dinheiro e anda desarrumado, anda com roupa velha, anda com carro velho e tal? O prazer do cara é ganhar dinheiro. Eu já conheci muita agiota que andava assim, como se fosse um mendigo. Comia marmita barata, né? Não se alimentava direito e já vi passando mal no serviço por causa disso, por falta de comida. Os prazeres exagerados também são uma forma de cultuar o diabo. Você se dedicar de forma exagerada à família, isso evitando de pensar em Deus. Então aquelas pessoas, tipo uma relação de poder que as pessoas têm, né? Cuida da família e fala para os outros, né? Eu cuido bem da minha família, eu ponho muito dinheiro em casa, eu dou do bom e do melhor. Tem que perguntar se esse cara está dando amor para a família dele. Comida de forma exagerada, nem preciso falar. Nós temos hoje no Brasil 60% a 80% de obesos. Cada vez temos mais obesos. Gente comendo, seja por ansiedade, qualquer coisa, procura o prazer na comida. Preocupar-se com a aparência de forma exagerada. Tem gente que às vezes dá a desculpa que tem medo de envelhecer, não quer envelhecer e fica se arrumando e tal. Não é porque é uma pessoa de natureza egocêntrica e nem se preocupa com Deus. Ela é capaz de comprar cremes caros, fazer tratamentos de beleza caros e não dar um centavo para alguma coisa que vá beneficiar a Deus. E a preguiça. A preguiça é muito interessante. Eu caracterizei aqui como anticonstrução e anticrescimento. O ser humano é um ser ritualístico planejado para cultuar a Deus. Ele não pode ficar sem ação. Ele não pode ficar fora de um desses rituais, de uma dessas formas de rotina para adoração que nós colocamos aqui no primeiro slide. Ter um lugar para ir durante a semana, os dias úteis, né? Ter um horário, se juntar com pessoas, ser submisso a um líder, buscar conhecimento, ler, exaltar alguma coisa que se faz. O ser humano não pode escapar disso. E a preguiça é uma forma de negação disso. Eu acho que até o diabo não gosta muito do culto dos preguiçosos. Ou seja, o preguiçoso não serve nem para Deus, nem para o diabo. Ele é inútil. Deus, compreenda essa linha de raciocínio aqui. Deus é puro espírito. Ele se manifesta por sua própria essência. Deus não precisa trabalhar, não existe tempo para Deus, ele não precisa provar nada para ninguém, ele é autossuficiente, não foi criado, é difícil para vocês entenderem, mas ao longo aqui
dos vídeos desse canal, vocês vão arranhar a compreensão disso. Ele produziu a criação material, ele é puramente espiritual, não é? Ele produziu a criação material para constatar, ou seja, constatar e mostrar como a sua emanação, a sua simples emanação, pode produzir ação. E foi pela força do verbo, foi ele falando. Então ele está interessado em que haja ação. Por isso a condenação da preguiça. Nós deixamos esse final aqui para falar sobre preguiça. Ela, aos olhos de Deus, é completamente condenável. O diabo, né, pode até falar assim, nossa, preguiçoso não serve nem para falar mal de Deus, mas com a sua inação, ele tem que ser sustentado pelos outros. Então ele se torna um ladrão. E como ladrão, né, ele presta um pequeno serviço ao diabo, porque o diabo queria que essa pessoa, né, esse preguiçoso servisse de forma mais efetiva para a sua causa, que seria essa pessoa escarnecer de Deus, falar mal de Deus, levar as pessoas ao engano e tal, ou seja, pregar para o diabo. Eu espero que vocês tenham compreendido aí a mensagem, tá? Nós somos seres ritualísticos. Pelo cotidiano, a gente prova isso, tá? Muita gente reclama do cotidiano, mas você acaba caindo nele por causa da sua vocação ritualística. Então, não reclame do cotidiano. Procure ser uma pessoa melhor, mas não reclame do cotidiano. Se você puder, se você tiver forças, mude o seu cotidiano, mas você vai acabar caindo em outro, porque somos seres ritualísticos. Então agora nós vamos dar a porretada final aqui. Desculpem o termo. Você vai à igreja, empresa, durante 10 horas, 5 dias por semana. Então você trabalha 50 horas por semana. E tem gente que trabalha um expediente de 4 horas no sábado. Além disso, né? Agora, um devoto dos mais hipócritas vai no domingo, né? Um dia, fica na igreja 2 horas. Ele dedica 2 horas só por semana à igreja. Dos mais hipócritas. Mas ele sabe que tem que fazer isso para os outros verem, né? Então, estamos mostrando aqui que todo trabalhador, querendo ou não querendo, ele faz culto. Deus inventou o trabalho para o homem, né? E não o homem para o trabalho, como muita gente aí pensa. Para quê? Para ele cultuar de certa forma, para ele não ser 100% pecador perante Deus. Ele tinha que criar esta ligação aí do homem ao trabalho. Logo depois que Adão e Eva caíram, ele teve que criar o trabalho. Ele falou assim, você vai tirar o seu sustento da terra com o suor do seu rosto. Para quê? Para evitar a destruição moral, espiritual completa do homem. Ele salvou o homem com o trabalho. Não fale mal do trabalho, compreendeu? Ele criou o trabalho para criar pelo menos uma rotina na vida do homem, porque sem rotina o homem fica louco, porque a rotina é o primeiro referencial que tem. Para vocês terem consciência dos tipos de referencial, por exemplo, vocês sabiam que a coisa que mais estressa o ser humano é a mudança de residência, porque residência é a primeira referência dele. O trabalho é a segunda, mas se compara à residência da casa. A pessoa, tem gente que fala assim, nossa, o trabalho é minha casa, porque eu acordo cedo e já vou trabalhar. Então, compreendam bem o bem que Deus fez ao homem, criando o trabalho para manter a sua integridade espiritual e até mental. Com isso, eu concluo aqui o nosso segundo vídeo introdutório para você poder compreender Deus e a Bíblia.